Não poderia começar esse vídeo sem deixar de agradecer imensamente uma super contribuição que um inscrito do canal fez para nós no último dia 12 de julho. O nome dele, ele não quer que eu fale, ele quer que eu chame apenas de Azera Cotone. Então, Azera Cotone, muito obrigado pela sua imensa contribuição. É por causa dele e de todos os outros contribuidores aqui do canal é que nosso trabalho pode continuar aqui. Muito obrigado. Outros contribuidores dessa semana foram o Bruno Barcelos Cordeiro e o Francivaldo Costa Reis. Outra forma que você pode contribuir também é assinando o nosso aplicativo, davideric.com.br, o maior acervo de terror da internet. Teste, teste. Hoje é... Não importa a data. Se você está ouvindo isso, é porque a chave da minha gaveta foi entregue a você pelo meu advogado ou porque a polícia finalmente decidiu arrombar a porta do meu escritório. Meu nome é Arnaldo Viana. Sou médico radiologista há 38 anos. Fui chefe de diagnóstico por imagem do hospital mais renomado da cidade por uma década antes de vir para esse outro aqui. É normal ver coisas como cânceres do tamanho de bolas enormes que a ciência ainda não consegue explicar até hoje, ossos estilhaçados por armas de fogo. Já vi até bebês nascendo com corações fora do peito. Lidar com essas coisas incomuns na área médica é, paradoxalmente, mais comum do que muitos pensam. Mas, para todas essas anomalias, existem padrões. Padrões do tipo: não importa o que um ser humano tenha no corpo, ele continua sendo um ser humano. O problema é quando falta algo que um humano não vive sem. Lembro bem desse caso, não só porque foi o mais bizarro, mas porque veio de um acidente de carro envolvendo um casal. Era feriado de novembro, uma chuva que só Deus para parar. A emergência estava um pandemônio, como normalmente acontece em feriados prolongados, com estradas escorregadias. Eu estava no subsolo, na sala de laudos, quando o alerta vermelho apareceu para mim, vindo da equipe de trauma. Um carro tinha batido contra uma carreta bitrem carregada de aço. Quando as macas desceram pelo elevador, já vi a primeira vítima. Uma mulher chamada Helena. Ela estava no primeiro carrinho. Fraturas nas costelas, braço quebrado, estado de choque. Nada muito complexo para nossa equipe. Mas o segundo paciente, o marido dela, o Sr. Maurício, era diferente. Eu estava no corredor quando a maca dele passou em direção à sala de ressuscitação. À frente do carro havia prensado o corpo dele. A coluna de direção, segundo os paramédicos, havia recuado quase meio metro, esmagando o peito dele. O externo do cara, o osso central do peito dele, estava visivelmente afundado. À primeira vista não tinha como sobreviver. Um trauma torácico daquela magnitude destrói o coração, rompe a aorta e transforma os pulmões em mingau. Ele chegou sem pulso, pálido, coberto de sangue. Os médicos de plantão iniciaram os protocolos de praxe, mais por obrigação ética do que por esperança. Massagem cardíaca em um tórax afundado chega a ser ridículo. Mas então, o impossível aconteceu. O monitor cardíaco começou a dar sinal de vida. O ritmo voltou, como se o coração dele nunca tivesse parado. A equipe ficou paralisada. Um dos residentes chegou a recuar, assustado. O peito esmagado de Maurício começou a subir e descer lentamente. Ele não precisou de intubação imediata. Ele estava respirando por conta própria.
O cirurgião-chefe olhou para mim através do vidro da sala de trauma, tão surpreso quanto todo mundo, e gritou: Arnaldo, leva ele para a tomografia agora, eu preciso ver o que sobrou lá dentro. Eu levei. Fui pessoalmente com o técnico empurrar a maca até a sala do tomógrafo de corpo inteiro. Colocamos o corpo dele deitado na entrada da máquina. Seu peito ainda estava deformado, o rosto cheio de escoriações. Iniciei o protocolo de escaneamento. A máquina começou a gerar as imagens no monitor. As primeiras imagens subiram na tela. Peguei o radiocomunicador e gritei para o meu técnico que estava na sala preparando os contrastes. Roberto, o tomógrafo tá meio maluco, deve estar descalibrado. Reinicia a máquina e checa o fantoma de calibração. As imagens estão vindo corrompidas. Roberto olhou para mim pelo vidro confuso e falou tipo, doutor, a máquina foi calibrada pela manhã, não tem problema nenhum. Tem sim, cara. Eu lembro de ter respondido, apontando para a tela que ele não podia ver. A parte toda da densidade óssea tá errada, faz de novo, eu falei para ele. Nós repetimos o exame. Fizemos uma tomografia e, por garantia, fiz uma série de radiografias também. O paciente, Maurício, continuava em coma induzido na entrada da máquina, o peito afundado, respirando calmamente. Quando as novas imagens chegaram à minha tela, percebi que Roberto estava certo. Não era a máquina. Ela funcionava perfeitamente. A imagem era real. O que estava errado, o que era impossível, absurdo, monstruoso, era o que estava dentro daquele homem. Mandei Roberto sair. Falei para ele que assumiria dali, que ele poderia checar os exames da esposa do cara. Inventei uma desculpa sobre privacidade médica, tranquei a porta por dentro e apaguei as luzes, deixando só o brilho dos monitores iluminar meu rosto. Abri as imagens em 3D, deixando aparecer só o sistema esquelético. A primeira coisa que notei foi a ausência de clavículas. A clavícula humana é o osso que conecta o braço ao tronco. Em algumas pessoas com uma doença genética específica, isso é normal. Poderia ser o caso desse homem, no fim das contas. Isso era certo. Maurício não tinha clavículas. No lugar onde o osso deveria estar, havia uma espécie de tecido espesso que a máquina lia como cartilagem fibrosa. Era uma articulação mole. Bom, isso ao menos explicava por que os ombros dele pareciam tão estranhos na maca, caídos para frente. Mas então, desci a imagem para a caixa torácica. As costelas dele não eram feitas de ossos normais como as nossas. Eram flexíveis, eram segmentadas, unidas por juntas de tecido mole, idênticas à anatomia de certos peixes de água profunda, como tubarões. Quando o carro prensou o peito dele, as coisas no lugar dos ossos não quebraram, como aconteceria perfurando o coração e os pulmões. Elas simplesmente dobraram, cederam à pressão como se fossem feitos de borracha, e agora estavam lentamente retornando à posição original, inflando de volta. Desci mais um pouco a imagem para ver a coluna vertebral. Nós temos 33 vértebras. Maurício não tinha vértebras individuais. No centro das costas dele tinha um tubo único, segmentado por centenas de anéis bem pequenos, parecendo o corpo de uma centopeia gigante, envoltos de tecido nervoso. Era uma estrutura feita para se contorcer, rastejar, dobrar o corpo em 360 graus sem sofrer danos. Basicamente, eu estava olhando para algo que colegas de profissão mais antigos que eu nunca tiveram a oportunidade de ver, e os estagiários jamais veriam: o raio-x de um invertebrado humano, se é que posso chamar essa anomalia dessa forma.
Depois que vi isso, me sentei calmamente na minha cadeira para manter a sanidade, mas incapaz de tirar os olhos do monitor. Era o momento de dar uma olhada no crânio do paciente. A maxila e a mandíbula dele não eram humanas. As articulações, que chamamos de temporomandibulares, o osso que liga o maxilar ao crânio, não tinham um encaixe fixo. Elas funcionavam meio que num sistema de trilhos. Isso significa que, se ele quisesse, ele poderia deslocar o maxilar de baixo, abrindo a boca até o limite do limite da pele, maior do que qualquer ser humano conseguiria fazer, como uma sucuri engolindo um animal grande. E os dentes? Por fora, na boca dele, deitado ali na maca, pareciam dentes humanos normais, com facetas de porcelana. Mas no raio-x, a raiz dos dentes é que me pegou. Elas eram fundas, cravadas diretamente nos canais nervosos. E por trás da fileira de dentes invisíveis, tinha fileiras secundárias, recolhidas nas gengivas de cima, finas e afiadas como agulhas. Como radiologista, a gente aprende a ler o que um osso faz pela forma dele. O bico de um pássaro, por exemplo, mostra a obviedade do que ele come. A estrutura óssea de Maurício me dizia exatamente o que aquela coisa precisava para sobreviver dentro do nosso mundo. A criatura, seja ela o que for, um demônio, um parasita, um erro genético, era essencialmente mole, um ser cartilaginoso, mas ela precisava andar com as duas pernas, viver sua vida normal até ali. Para manter essa casca rígida de homem adulto, ela precisava de cálcio, mas não qualquer tipo de cálcio. O corpo disso, por não ser mamífero, não sintetizava vitaminas. A criatura meio que precisava de cálcio vivo, enzimas ósseas extraídas de tecidos ainda vivos. Em termos leigos e para qualquer um entender, a mandíbula dele não servia para comer. A mandíbula tinha sido feita para extrair. Ele morde para roubar a integridade estrutural das vítimas. Ele quebra ossos com os dentes para sugar e usar essa matéria-prima para enrijecer a própria cartilagem, mantendo a ilusão de que é um ser humano normal. Se ele parar de caçar, se ele parar de morder presas vivas e sugar o cálcio delas, o corpo dele cede, sem controle nenhum, e ele vira uma poça de tendões e cartilagem se arrastando pelo chão. Aquilo não era um paciente qualquer. Aquilo era, sem dúvidas, um tipo de predador que se infiltra na sociedade humana de alguma forma, brincando de marido durante o dia e alimentando a própria estrutura grotesca à noite. O que fiquei me perguntando naquele momento de descoberta foi: como? Como uma coisa dessas vive livremente assim durante anos? O cara tinha um pouco mais da minha idade aparentemente. Se ele nasceu assim, como se passou despercebido por todo mundo durante todos esses anos? A não ser que ele não tivesse nascido assim, mas sim se tornado. Não era hora de ficar maluco. Eu apaguei as imagens, deletei tudo. Criei um laudo genérico falso, afirmando que o trauma torácico havia sido contundente, mas que os órgãos vitais haviam sido preservados por pura sorte do impacto. Mandei um raio-x limpo de um paciente antigo do nosso banco de dados, com a idade e peso aproximados, para os registros oficiais do Maurício. Por que eu fiz isso? Você, que está ouvindo essa fita, deve estar me chamando de covarde. Deve estar pensando que eu deveria ter chamado a imprensa, a polícia, a vigilância sanitária. Eu deveria ter chamado, sei lá, o exército, o papa. Mas você não viu o que eu vi. Você não entende a escala desse perigo enorme.
do quanto que estudei a minha vida toda para saber que esse tipo de estrutura foi feita, 1, para morder coisas e 2, para matar coisas por diversão. Vou dar um exemplo melhor para não precisar ser muito direto. Se um ser humano comum, como você, esbarra num ninho de baratas na parede, você mata, não é? Se for muito medroso, chama a detetizadora. Mas se você é um ser humano que não quer ser notado e esbarra em algo que te viu por dentro inteiro, já entendeu, né? Não preciso explicar 30 vezes. Enfim, 2 dias depois do acidente, antes de Maurício ter alta, eu criei coragem. Eu precisei ver com os meus próprios olhos. O quarto deles era a suíte VIP do hospital. A esposa dele, Helena, ainda estava sedada na outra ala. O quarto, naquele dia, estava pouco iluminado pelas luzes da rua que entravam pela janela, e lá fora ainda chovia sem parar. Entrei sem bater, segurando a prancheta médica. Maurício estava sentado na poltrona ao lado da cama. Não deitado, ele estava sentado no escuro, perfeitamente ereto, olhando para a porta. A luz do corredor iluminou o rosto dele, aquele rosto esquisito e quadrado. Os ombros estavam perfeitamente alinhados, sustentados por Deus sabe lá o quê. A ilusão era fenomenal. Se eu não tivesse visto esse cara por dentro, juraria que era apenas um homem rico se recuperando rapidamente de um acidente de trânsito. Doutor Arnaldo. A voz dele soou. Era mansa, e havia um ruído de fundo na voz, um zumbido vindo do fundo da garganta, algo que sei muito bem que pulmões humanos não fazem. Eu estava esperando a sua visita. Ouvi dizer que você assumiu pessoalmente os meus laudos de imagem. Eu parei no meio do quarto. Senti a urina quente querendo descer pela minha perna. Eu fiz o meu trabalho, Sr. Maurício. Eu falei. Os seus exames estão nos arquivos, ok? O senhor está clinicamente saudável, uma recuperação bem notável. O sorriso dele aumentou. Ser discreto é uma virtude médica rara, Dr. Arnaldo, e eu valorizo muito a virtude. Ele se levantou da poltrona. Ele não usou os braços como apoio. Ele simplesmente deslizou para cima, como se a gravidade não tivesse peso sobre a carne dele. Caminhou até mim em 3 passos silenciosos. Ele colocou uma mão no meu ombro. Não senti os dedos. Senti uma massa fria de músculos moldados no formato de uma luva, pressionando o tecido do meu jaleco. Os homens de jaleco branco costumam gostar de dissecar o que não compreendem. A criatura falou, o hálito frio batendo no meu rosto. Mas você é um bom doutor. Parabéns de verdade. Você apagou meus arquivos, me deixou quietinho. Por causa disso, Arnaldo, você poderá continuar bebendo o seu vinho em casa, poderá continuar abraçando os seus netos nos fins de semana. Mas lembre-se, eu sei exatamente qual é o cheiro do medo que o seu corpo tem agora. Se você em algum momento tentar reabrir o que foi fechado, eu farei com você o que faço para manter os meus ossos fortes. Vou esvaziar você, começando pela medula. Ele apertou o meu ombro com uma força de uma prensa, a mão dele flexionando como borracha debaixo do aperto, antes de me soltar. Tenha um bom dia, doutor. Eu saí do quarto andando de costas. Fiquei tonto por umas 2 horas no banheiro da enfermaria e passei a semana seguinte tomando banhos de água quente, tentando tirar a sensação de frio do meu ombro. Ele teve alta no dia seguinte, ao lado da esposa, sorrindo para as enfermeiras. Então, daí, você me pergunta, por que eu estou gravando isso? Por que quebrar o silêncio agora, se isso assina minha sentença de morte? Porque o egoísmo tem limite. Nas últimas semanas, comecei a acompanhar os jornais.
Animais de rua estão aparecendo mortos nos arredores do endereço desse cara. Cães de guarda mutilados, pássaros esvaziados. E hoje, ouvi no noticiário da rádio que a polícia está investigando estranhos relatos de invasões silenciosas e cães torturados com marcas bizarras de arcadas dentárias que não batem com nenhuma raça canina. Ele está crescendo. A casca que ele usa está exigindo mais cálcio. Ele não está mais satisfeito com a caça de animais abandonados. Ele está entrando num frenesi alimentar. E, inevitavelmente, Maurício deve partir para alvos humanos. Se ele for contrariado, se alguém descobrir o que ele vai caçar essa pessoa para calá-la e usar a estrutura óssea dela como alimento. Eu não posso conviver com o fato de que soltei um leão e fui dormir. Se eu engolir o meu revólver hoje, pelo menos pouparei a criatura do prazer de me secar vivo. E essa fita sobrará como prova de que o monstro é real. Para você, policial, investigador, ou seja lá que diabo de louco esteja escutando essa fita e ache que pode caçá-lo, ouça bem as minhas últimas palavras como médico e homem da ciência. Não tentem prendê-lo. Se por acaso vocês descobrirem quem é o Maurício, se vocês o emboscarem, se vocês acharem que podem usar algemas, cordas, celas de delegacia ou gaiolas para detê-lo, vocês estarão apenas cavando as suas próprias covas. Lembre-se do laudo das anomalias, lembre-se do que está dentro dele. Ele não tem clavículas rígidas. As costelas dele dobram como mangueiras de borracha. Ele não tem coluna cervical sólida. O corpo inteiro daquele ser é feito para deslizar, esticar e comprimir de formas que a nossa anatomia não compreende. Se vocês trancarem essa coisa atrás de grades, sejam grades de ferro, de uma cadeia ou de uma cela, ele não vai precisar de ferramentas para fugir, nem sequer tentar arrombar a fechadura ou quebrar a porta com força bruta. No momento em que vocês derem as costas achando que venceram, ele vai simplesmente soltar as articulações da carne, se achatar no chão, com a mandíbula pendurada, os ombros deslocados para dentro do próprio peito, e ele vai rastejar por entre os vãos da grade. Frestas de 15 centímetros, frestas de 10 centímetros, buracos de ventilação, ele vai escorregar por entre o metal como líquido. E quando ele sair de fato, moldando de volta sua casca humana na escuridão, ele estará faminto pelo esforço da fuga. A única maneira de lidar com o que vive dentro de Maurício não é o prendendo, é com fogo, é com incineração completa até que não sobre um único nervo vivo para ele habitar. Cuidado com a noite, cuidado com o luto repentino das famílias. E se um dia um homem perfeitamente arrumado sorrir para você com a boca fechada, corra. Não olhe para trás, apenas corra. Que Deus me perdoe. Até a próxima. Obrigado.